A igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Meus queridos irmãos, podemos se assentar. Quero neste momento render graças a Deus por esta tão grande oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui pela segunda vez, nessa segunda noite deste congresso, juntamente com minha esposa, irmã Gabriela, com meus filhos, Gabriel Moisés e Gabriele Monserrat. Para mim é uma alegria muito grande. Também agradeço a Deus pela vida do pastor Juarez, que Deus continue abençoando todos os obreiros de uma forma especial, os músicos abençoados, círculo de oração, mocidade, que Deus em Cristo vos abençoe de uma forma especial, amém? Estamos aqui nesta noite. Hoje é o último dia da festa. Estamos aqui para transmitir ao coração da igreja aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E eu quero convidar os irmãos para repetir comigo o tema do congresso. Qual é o tema? Qual é o tema do congresso, igreja? Para Deus nada é impossível. Amém. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Eu quero convidar a igreja para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, o capítulo de número 1. Marcos capítulo 1. Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 1 e o versículo de número 40. Diz assim a palavra do Senhor: E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Meus queridos irmãos, igreja do Senhor, eu quero dizer nesta noite que nós estamos aqui não por acaso, não por uma coincidência, mas estamos aqui porque Deus tem preparado esta noite maravilhosa. Você precisa registrar a data desse dia. Hoje, dia 5/5 do ano 2019. Hoje é o 5º dia do 5º mês deste ano 2019. E este dia, esta noite, Deus tem marcado para realizar algo extraordinário em nossa vida. Eu quero dizer uma coisa: Deus não quer que nenhum de nós venhamos sair daqui da mesma forma que entramos. Eu tenho certeza que muitos que entraram aqui no culto ontem, você saiu diferente. Muitas pessoas saíram diferente ontem, porque Deus falou fortemente com muitas pessoas. E eu creio que no culto de ontem grandes milagres de Deus aconteceram. Pastor Juarez em breve vai ouvir testemunhos de grandes milagres que Deus realizou e vai realizar ainda nesta noite, neste congresso. Então eu quero chamar a tua atenção e dizer para você, jovem, adolescente, nós não estamos aqui por acaso. Deus está interessado em mudar a nossa história nesta noite. Deus quer que ao terminar esta reunião, você não seja mais a mesma pessoa que você é hoje ou agora. Deus quer que nós vá melhorando, mudando para melhor. O crente tem que mudar para melhor, o cristão tem que mudar para melhor. O crente tem que ir crescendo espiritualmente. Nós não podemos parar no tempo. Nós temos que crescer, nós temos que avançar, nós temos que melhorar para a glória de Deus. Deus colocou no meu coração nesse dia, nesta manhã estava na escola dominical ali em Ibaté.
E o Senhor começou a ministrar ao meu coração sobre o tema do congresso. O subtema, o tema do congresso é: para Deus nada é impossível. E nesta noite eu quero falar de 5 coisas que nos aproxima do Deus do impossível. Amém? Quero falar nesta noite de 5 coisas, pastor Juarez, 5 coisas que nos aproximam de Deus. Todos os dias estamos fazendo muitas coisas. Eu tenho certeza, todos nós hoje fizemos muitas coisas. Eu quero dizer que muitas vezes fazemos coisas que não faz diferença na nossa vida. Há coisas que você faz que não faz diferença, e há coisas que você não faz que não faz diferença também na sua vida. Porém, existem coisas que nós fazemos e faz uma grande diferença. E existem coisas, se nós não fazer, jovem, vai fazer uma grande diferença também. Então nesta noite, você nunca vai esquecer desta pregação, pregada no dia 5/5 do ano 2019. 5 coisas que nos aproxima do Deus do impossível. E eu quero perguntar aqui: tem alguém que quer chegar mais perto do Deus do impossível? Tem alguém que quer estar mais perto do Deus do impossível? Quando nós lemos a palavra de Deus em Marcos capítulo 4, capítulo 1, olha, meus queridos irmãos, o que a Bíblia está dizendo: e aproximando-se dele, a Bíblia diz que aproximando-se dele, ou seja, um leproso, Jesus estava em um certo lugar, e o leproso, ele teve que se aproximar de Jesus, pastor Juarez. O leproso que estava vivendo uma vida miserável, o leproso que vivia uma vida infeliz, uma vida de humilhação, uma vida onde muitos não queriam nem passar perto dele. Mas quando ele viu que Jesus estava próximo, ele toma a decisão de se aproximar de Jesus. Eu não sei quantos passos ele teve que dar para se aproximar de Jesus, mas a Bíblia diz: aproximando-se de Jesus, aquele leproso se aproxima de Jesus. E eu quero dizer uma coisa nesta noite: quando o homem e a mulher decidem se aproximar de Jesus Cristo, ele não vai voltar da mesma forma. As coisas vão mudar na vida desta pessoa. Glória a Deus. O leproso decide se aproximar de Jesus. Eu poderia dizer nesta noite 5 passos para nos aproximar do Senhor Jesus. Aquele homem se aproxima de Jesus, e a Bíblia diz então, meus queridos irmãos, que aquele homem, pondo-se de joelhos diante de Jesus, lhe dizia: Senhor, se queres, bem podes limpar-me. Senhor, se o Senhor quer, o Senhor pode limpar-me. E Jesus disse: sim, eu quero, seja limpo. A Bíblia diz que o milagre foi instantâneo. Na mesma hora o leproso ficou curado, na mesma hora a lepra do homem desapareceu, o homem estava curado agora. Quem sabe a pele daquele homem era como a pele de uma criança. E sabe por que isso aconteceu? Porque ele se aproximou de Jesus, porque ele se aproximou do Deus do impossível. Se aquele leproso não tivesse se aproximado de Jesus, ele ia morrer leproso, ele ia passar o resto da vida leproso. Mas ele disse no seu coração: quem sabe, hoje é o dia da minha vitória, Jesus está passando no meu bairro, e eu vou me aproximar dele, porque eu sei que ele pode mudar a minha história. Quando nós vemos a Bíblia Sagrada, principalmente o Novo Testamento, Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos encontrar pessoas sendo alcançadas por grandes milagres da parte de Deus. Mas a maioria dessas pessoas alcançaram grandes milagres da parte de Deus porque elas decidiram se aproximar de Jesus.
Quem se lembra da mulher do fluxo de sangue? Uma mulher que a Bíblia diz que havia sofrido 12 anos com uma hemorragia, e ela havia sofrido muito na mão de vários doutores, e ela tinha gastado tudo, foi à falência, a medicina não podia mudar a situação dela, o dinheiro havia acabado, mas de repente a Bíblia diz que ela, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas orlas do vestido de Jesus, porque ela dizia em seu coração: se eu tão somente tocar nas orlas do manto de Jesus, eu vou ser curada. E a Bíblia diz que ela tocou e foi curada na mesma hora, no mesmo instante. Desapareceu o problema que há 12 anos estava atormentando aquela mulher. A mulher do fluxo de sangue recebeu o seu milagre depois de 12 anos de sofrimento. Sabe por quê? Porque ela se aproximou de Jesus. Quer ter vitória, irmã? Quer ter vitória, irmã? Quer ver a glória de Deus? Quer ver as coisas mudar? Se aproxima de Deus, se aproxime de Deus, se aproxima de Jesus, se aproxime daquele que tem a solução para os teus problemas, se aproxime daquele que pode mudar o teu cativeiro. 5 coisas que nos aproximam de Deus, 5 coisas que nos aproximam de Jesus Cristo. Jesus, ele realizou grandes milagres quando estava na terra, mas ele ainda continua realizando grandes milagres, porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, ele não muda e ele jamais vai mudar. Quais são as 5 coisas que nos aproximam de Deus? Essas 5 coisas que eu vou citar aqui, você já conhece. Eu não estou trazendo nenhuma novidade aqui nesta noite. Eu não sou pregador de novidade, eu sou pregador da Bíblia. E o que eu vou falar nesta noite você já sabe. Mas o Espírito Santo de Deus, ele quer que você se lembre destas 5 grandes verdades, que nós devemos praticá-la, que nós devemos vivê-la. Deus nesta noite quer que você entenda, irmão do círculo de oração, jovem do local, músicos, obreiro. Deus nesta noite quer que você entenda que estas 5 verdades que eu vou dizer nesta noite, você tem que praticá-la, independente de qualquer situação, independente de qualquer coisa. Você tem que praticar estas verdades, jovens. Se vocês realmente querem se aproximar de Deus, tem que viver estas 5 verdades. E se nós não vivermos estas 5 verdades, não conseguiremos mergulhar no oceano do Espírito. E a primeira verdade, a primeira coisa que devemos fazer, a primeira coisa que nos aproxima de Deus, é a nossa fé, é o crer. Eu quero falar sobre crer. Em primeiro lugar, a primeira coisa que me aproxima de Deus é eu crer. Você precisa crer, meu irmão. Você precisa crer, minha irmã. Nós temos que crer. Nós precisamos crer. Jesus Cristo, ele disse para Maria, para Marta, quando estava diante da sepultura, Lázaro estava 4 dias na sepultura. Jesus manda tirar a pedra. Marta disse: Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias. Jesus disse para ela: Marta, Marta, não te hei dito de que se creres verás a glória de Deus? Marta, Marta, eu tenho dito para ti, se você crer, você vai ver a glória de Deus. O primeiro passo para nos aproximarmos de
Precisamos crer na palavra, crer no Deus do impossível, crer em Jesus Cristo, crer no Espírito Santo, crer que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O primeiro passo que me aproxima de Deus é crer. É impossível nós nos aproximarmos de Deus se não tivermos fé, se não crermos. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. O Espírito Santo nesta noite está dizendo: igreja, creia. O Espírito Santo está dizendo nessa noite: igreja, creia. Eu sou o mesmo, eu não mudei. Deus está dizendo: igreja minha, continue crendo, eu não mudei. Jesus Cristo em João 14:1, Ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai muitas moradas. Creia em Deus, creia também em mim. Tem muito crente que há alguns anos atrás ele tinha fé, ele acreditava que Deus fazia grandes milagres, mas hoje ele já não acredita mais, ele já não tem fé mais, ele já não consegue crer mais. Nesta noite o Espírito de Deus vai te renovar e você vai voltar a crer no poder de Deus, na manifestação da glória do Senhor. Eu não sei, tem pessoas aqui que não conseguem mais crer que Deus pode realizar o impossível devido a algumas coisas que aconteceram na sua vida. A Bíblia diz que Jairo, o principal da sinagoga, tinha uma filhinha de aproximadamente 12 anos, e aquela criança estava agonizando, e ele vai ao encontro do mestre e disse: Senhor Jesus, vai até a minha casa, porque a minha filha está morrendo, ela está agonizando, mas eu creio que se o Senhor chegar lá, ela será curada. Jesus vai acompanhando Jairo para a sua casa, mas no meio do caminho, alguém da casa de Jairo chega e sussurra no ouvido de Jairo, dizendo: Jairo, não incomode mais o mestre Jairo. Jairo, não incomode mais o mestre Jairo, porque a sua filha acabou de falecer. A sua filha morreu, Jairo. Deixa Jesus ir para outro lado, Jairo. Acabou, Jairo. Vai lá fazer o velório da tua filha, Jairo. Vai sepultar tua filha, Jairo. Ela morreu, está tudo acabado. Jesus, ouvindo aquelas palavras, Jesus, ele olha para Jairo e disse: Jairo, não temas, Jairo, creia somente, Jairo. Não temas, creia somente. A palavra de Deus nesta noite, nesse início é: não importa o que vai acontecer hoje aqui, irmãos, não importa o que aconteceu no passado, creia, continue crendo, não importa o que vai acontecer amanhã, continue crendo. O segredo da nossa vitória está em crer, confiar, acreditar no poder, na grandeza de Deus. Nós estamos aqui hoje falando mais uma vez que para Deus nada é impossível. O congresso vai terminar dentro de alguns minutos, você vai embora para a tua casa, e você precisa ir para a tua casa com esta palavra na tua mente, no teu coração. Você tem que sair daqui crendo que Deus é o Deus do impossível. Se Ele não mudou a tua história ontem, creia, continue crendo. Se Ele não mudar a tua história hoje, continue crendo. Se Ele não mudar a tua história amanhã, continue crendo, porque a qualquer momento Ele vai
certa, no momento certo, o milagre vai acontecer. Lázaro estava doente, mandaram chamar a Jesus. Jesus demorou 4 dias para chegar. As irmãs de Lázaro não compreenderam. Alguém pensou que Jesus chegou atrasado, mas eu quero dizer, Deus nunca chega atrasado. Jesus não atrasa em nada, Ele chega na hora certa. Jesus não queria encontrar Lázaro doente, Jesus não queria encontrar Lázaro em cima de uma cama. Jesus queria realmente encontrar Lázaro bem mortinho, 4 dias sepultado. Era o horário certo, porque Jesus precisava realizar um grande milagre. Se o teu milagre ainda não chegou, não desanime. A tua vitória ainda não chegou, porque não chegou o tempo. No tempo de Deus, as correntes são quebradas. No tempo de Deus, as portas se abrem. No tempo de Deus, o câncer desaparece. No tempo de Deus, o teu filho volta para a igreja. No tempo de Deus, o teu esposo volta para a igreja. No tempo certo, Deus vai mudar a tua história. O primeiro passo é crer. O segundo passo é obedecer. Obedecer. O diabo não quer que você creia. O diabo não quer que você obedeça. A obediência nos aproxima do Pai. Se você é incrédulo, você se distancia de Deus. Se você crê, você se aproxima dele. Quanto maior a dúvida no teu coração, maior é a distância que você estará de Deus. Quanto maior é o grau de desobediência, maior será a distância de Deus. A obediência nos aproxima de Deus. Por isso, nesta noite, o Espírito Santo está dizendo: precisamos viver uma vida de obediência. Quando obedecemos ao Senhor Jesus Cristo, nós aproximamos dele. Obedeça a Ele, vivendo em santidade, cumprindo o íntimo do Senhor, pregar o Evangelho a toda criatura. Precisamos obedecer ao Senhor. O primeiro passo é crer. O segundo passo é obedecer. Se você quer ver a glória de Deus, você tem que crer, mas também tem que obedecer. Tem muita gente, pastor Juarez, que diz: eu creio, mas não obedece. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta, e a obra sem fé é morta também. Tem que ter fé, mas tem que ter obra também. Tem que ter obra, mas tem que ter fé também. Se você crê, você obedece. Se você obedece, é porque você crê. O verdadeiro cristão obedece. Aqueles que realmente querem desfrutar de uma comunhão sobrenatural com Deus do impossível, eles o obedecem. Passe o que passar, venha o que vier, você o obedece. Eu não sei qual tem sido o teu grau de obediência no passado para com Deus. Eu não sei qual tem sido o seu grau de obediência para com Deus nesse tempo em que estamos vivendo. Mas uma coisa é certa: quantos querem se aproximar mais de Deus? Vamos obedecer mais ao Senhor. Vamos obedecer mais ao Senhor. O próprio Jesus Cristo, quando estava ali algumas horas de ser crucificado, de ser entregado na mão dos malfeitores, ele ora 3 vezes lá no Getsemane, e ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Por 3 vezes ele fez a mesma oração, e ele estava em tanta agonia que ele chegou a suar gotas de sangue. Mas na última oração ele disse: Pai, todavia,
não seja feita a minha vontade, ou seja, seja feita a tua vontade. E Jesus, ele vai em obediência ao Pai, ele entrega a sua vida na cruz do Calvário. A Bíblia diz, Paulo escrevendo em uma das suas cartas, ele disse que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus obedeceu ao Pai em tudo. Jesus viveu uma vida de obediência. Se queremos ver a glória de Deus, se queremos nos aproximar de Deus, precisamos viver uma vida de obediência. Precisamos obedecer no sábado, precisamos obedecer a Deus no domingo, precisamos obedecer a Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Viver uma vida de obediência, obedecer até o último momento da nossa vida, porque o nosso Mestre Jesus, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu quero te convidar a se aproximar de Deus nessa noite. Vamos nos aproximar de Deus nessa noite, irmãos? Porque uma coisa é certa, nenhum de nós estamos parados. Muitas vezes alguém pode dizer: eu estou parado no tempo. Você não está parado no tempo. Ou você está avançando, ou você está retrocedendo. Eu não sei se hoje você avançou ou você retrocedeu. Se você obedeceu, você avançou. Se você desobedeceu, você retrocedeu. Se você creu, você avançou. Se você não creu, você retrocedeu. Irmão, estamos avançando ou estamos retrocedendo? Eu quero te convidar a avançar. Vamos avançar hoje? Vamos avançar hoje? Vamos nos aproximar de Deus hoje, para ver a glória de Deus manifestada nesse lugar. Eu te convido a crer, a obedecer a palavra do Senhor. A terceira coisa que precisamos fazer e que nos aproxima de Deus é a leitura da palavra, é a meditação da palavra. Precisamos ler a palavra. Jesus, ele disse em Mateus 4:4: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você estuda a Bíblia, mais você vai se aproximar de Deus. Salmo 1, verso 2, diz a Bíblia: bem-aventurado é o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação certa, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai se aproximar de Deus. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai se aproximar de Deus. Quanto menos você lê a Bíblia, quanto menos você estudar a Bíblia, menos você se aproximará de Deus. Estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a face da terra, e muitos cristãos já não conseguem mais crer em Deus. Muitos cristãos já não conseguem mais obedecer a Deus. Muitos cristãos já não conseguem mais ler, estudar a palavra de Deus. Muitos têm a Bíblia apenas como um amuleto. Muitos têm a Bíblia fechada na sua casa, só lê ela nos cultos e olha lá. Meus irmãos, precisamos nos aproximar mais de Deus, precisamos nos achegar mais a Deus através da Bíblia. Vamos sair desse congresso dizendo: eu vou crer mais, eu vou obedecer mais, eu vou ler mais a palavra do Senhor. O quarto passo, a quarta coisa que nos aproxima de Deus, é uma vida de oração. Jesus, ele disse sobre a necessidade de orar sempre e nunca desfalecer o círculo de oração.
Jesus disse sobre a necessidade de orar sempre e nunca desfalecer. Jovens, a oração nos aproxima de Deus. Quanto mais você ora, mais próximo você está do Senhor, do Deus do impossível. É por isso que Jesus disse: não pare de orar, não canse de orar, não importa o que você está passando, ore, 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 ore. E aí Jesus cita o exemplo de uma viúva que tinha uma causa, e ela vivia em uma cidade onde havia um juiz injusto, que não temia Deus, nem respeitava os homens. E a Bíblia diz que aquela viúva todos os dias ia buscar a solução para o seu problema com aquele juiz, mas o juiz não dava a mínima para ela. O juiz não queria saber nada daquela mulher, mas a mulher era insistente, a viúva era perseverante, ela não desistiu do seu milagre, ela correu atrás do seu milagre. O juiz já não aguentava mais ver a cara dela, e o juiz disse consigo mesmo: eu não temo a Deus, não respeito os homens, mas essa mulher está tirando a minha paciência, ela vai me deixar louco. Essa mulher não desiste da bênção dela, eu vou fazer a vontade dela para ela não vir mais me incomodar. O juiz realizou o desejo daquela mulher por causa da sua existência. E aí Jesus disse: ouviste o que disse o juiz injusto? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Eis que vos digo que muito pronto Ele fará justiça. Igreja, precisamos orar mais. Precisamos orar mais. Precisamos clamar mais. Precisamos orar mais. Precisamos clamar mais. Eu não sei quanto tempo você ora por dia, eu não sei quantas horas você ora por dia, mas o Espírito Santo está dizendo: a igreja muito em breve será arrebatada, e eu vou fazer coisas extraordinárias. Mas a igreja tem que orar mais, a igreja tem que